O profissional de AppSec precisa saber programar no dia a dia e o quanto que ele programa. Lá vem a pergunta de R$1 milhão, né? E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e esse é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimentos sobre desenvolvimento seguro. E hoje nós vamos falar o quanto que um profissional de AppSec precisa conhecer sobre codificação, sobre desenho, sobre prática, sobre técnica e o quanto ele coloca a mão na massa de fato na hora que a gente fala de programação. Eu recebo comumente essa pergunta de dois tipos de profissional. Primeiro, o profissional de desenvolvimento que quer migrar para a área de segurança. E segundo, do profissional de segurança que quer trocar de área. Às vezes trabalha num SOC, num Blue Team e quer ir para uma área de AppSec. E já para você não perder muito seu tempo, eu já vou te dar a real agora. Primeiro, desenvolvedor, não vai ser a mesma coisa. E para você, profissional de segurança, sim, vai ser importante você aprender programação e eu vou te explicar o porquê. Antes de falarmos das responsabilidades de um profissional de AppSec que envolve conhecimento em programação, é importante entender o cenário aonde esse profissional se encontra. Porque dependendo do tamanho da empresa, do desafio, etc., pode mudar a atuação desse profissional. Primeiro critério, tamanho do time de segurança. Quanto maior a quantidade de pessoas nesse time, provavelmente mais dividida vão ser as responsabilidades. Uma empresa enorme, talvez você tenha uma área de CloudSec, que só cuida da parte de cloud, uma de DataSec, um Red Team, um Blue Team e assim por diante. Quanto maior a empresa e maior o tamanho da área de SEC, porque não necessariamente o tamanho da empresa vai estar a área de SEC, tá? Maior vão ser as divisões e menor vão ser a quantidade de responsabilidades que o profissional de AppSec vai acabar suportando. Em empresas menores ou que tenham um time de segurança mais enxugado, talvez esse profissional tenha que fazer mais coisas, tenha que ter alguma característica de segurança ofensiva, também de segurança defensiva e assim por diante. Segundo critério, maturidade do desenvolvimento, das equipes de desenvolvimento da empresa. Será que todo o ciclo de vida do software já está automatizado? Será que temos muitas linguagens de programação, muitos frameworks, muitas tecnologias envolvidas para entregar o produto? Qual a quantidade de produtos que a gente dá suporte? Nós temos muitos parceiros de tecnologia ou não? É tudo desenvolvido em casa? Todos esses critérios, essa diversidade tecnológica também vai ditar a necessidade de você conhecer programação. Alguns profissionais podem ser mais especialistas em uma linguagem, mas em ecossistemas mais diversos, empresas que têm C#, Python, Java, JavaScript, TypeScript, a puta que pariu, esses caras vão precisar ser um pouco mais generalistas nesse conhecimento. E isso é um ponto extremamente importante na hora de você definir quais vão ser as suas capacidades. E terceiro e último ponto que eu vou falar aqui para não me alongar muito, o budget da empresa, o quanto de grana tem para a área de cibersegurança. Por quê? Muitas vezes você tem a opção de escolher excelentes ferramentas para te apoiar nesse processo de desenvolvimento seguro, mas a maioria delas são caras quando você fala de ferramentas que você quer contratar de mercado. E se você não tem budget ou o budget é muito pequeno e ainda é compartilhado com outras áreas de segurança na empresa, talvez você tenha que utilizar mais opções open source. E essas opções vão necessitar que você coloque a mão para aplicar essas tecnologias, para que você possa fazer a avaliação delas, para que você possa modificar e adaptar elas para o ecossistema da sua empresa. E tudo isso exige conhecimento técnico. Depois de todo esse bababá, vamos finalmente aos requisitos de conhecimento técnico que um profissional de AppSec precisa ter no dia a dia, juntamente com algumas atividades que são extremamente importantes. Primeira dela, Design Review. Digamos que você tenha uma aplicação e essa aplicação tem uma funcionalidade de transferência bancária, onde você vai colocar o destinatário, você vai colocar uma quantidade de grana e vai fazer a transferência. Depois da transferência, passa por um segundo fator de autenticação para confirmar de fato a sua identidade antes de fazer uma operação crítica, como transferência de dinheiro. Depois disso tudo, de validar o segundo fator, de validar o código, você de fato faz a chamada de API para transferência de grana. Você provavelmente já viu o problema aqui se você é da área de segurança, que é a falta
do token de validação na API que de fato faz a transferência. Ou seja, um atacante poderia, de conhecimento dessas duas API, consumir diretamente a API de transferência. Isso aqui é algo que você vai fazer com bastante frequência, validar o design das APIs que o seu time de desenvolvimento está construindo. E para isso, se você não for capaz de ler um request, se você não for capaz de entender esse fluxo de chamadas de API, provavelmente você não vai conseguir fazer a segurança de funcionalidades como essa. Então aqui envolve o conhecimento de você necessariamente saber criar toda uma API REST, enfim, etc. Não necessariamente, mas você precisa reconhecer esse padrão de requests e precisa reconhecer esse padrão de codificação para fazer as perguntas certas, como do tipo: olha, na nossa última request, onde a gente vai fazer a transferência, nós estamos enviando o token de duplo fator junto para que essas operações não possam ser separadas uma da outra, ou então essa API está recebendo o token de validação garantindo que a tela anterior está ok e assim a gente possa validar no back-end que ao fazer essa chamada o duplo fator foi realizado com sucesso, e se ele não foi realizado, que a gente bloqueie ele nessa etapa. Você, como profissional de AppSec, vai precisar ter essas capacidades de avaliar essas APIs, avaliar este fluxo e procurar por brechas nele. Se você não sabe ler um código de uma API ou não sabe interpretar um request, um workflow, você vai ter problemas aqui. Segunda atividade, Code Review. Cara, isso aqui é importante por diversos motivos. Vamos lá. O primeiro, muitas vezes você não tem ambientes de teste ou ambiente sandbox para realizar as suas verificações. Então você vai ter que combinar testes de segurança com análise e revisão de código no momento de fazer um teste white box, por exemplo. E para isso é extremamente importante que você consiga ler código, pelo menos para ver se não tem nenhuma brecha no que foi criado que não está tão claro do lado de fora, do lado de visão de um pen tester, muitas vezes é um teste black box. Então essa é a primeira questão. Segunda, quando um desenvolvedor terminar uma funcionalidade que teve conversa com você e definiu os requisitos de segurança, talvez ele chegue para você e diga: cara, vê se eu fiz tudo certo. Olha esse pull request aqui. Se você não tiver a capacidade de ler e avaliar código, provavelmente você não vai conseguir apoiar nessa parte. Terceira atividade, uma das mais legais: criação de bibliotecas e security defaults. Vamos pensar na seguinte funcionalidade. A equipe de desenvolvimento precisa criar um produto que recebe documentos do usuário via upload de arquivos, faz a validação do documento e em seguida diz se está tudo ok ou não, como um RG, um CPF, uma carteira de motorista. Perceba que existe toda a questão de regra de negócio da validação de identidade, se é um documento RG de verdade, se é um CPF de verdade, etc. Mas existe uma outra parte dessa funcionalidade que é upload seguro de arquivos. Será que esse arquivo tem um malware? Será que esse arquivo é verídico? Será que validamos o tamanho e a extensão, etc. Por que não, como time de segurança, como um time de AppSec, não criar um serviço genérico de recebimento de arquivos onde a gente avalida o tamanho, o tipo e o conteúdo e não disponibiliza isso como um serviço para os times de desenvolvimento consumir? Essa é uma das partes mais legais que, se você tiver conhecimento em desenvolvimento, você vai poder contribuir muito com o time. Ao mesmo tempo que isso é uma das partes mais legais, também é uma das que mais frustram os profissionais que estão começando em AppSec. Por quê? Se eles não têm a capacidade de desenvolver isso, seja porque não têm conhecimentos nas tecnologias e stacks que a empresa usa, ou não tem a mesma capacidade dos desenvolvedores sêniores, ou experts, ou tech leads da empresa, ele pode ficar um pouco receoso de não criar um código tão perfeito, um código tão performático, e acha que não deve meter a mão nisso. E é onde ele comete o principal erro, e que eu já cometi demais também, que é tentar substituir a equipe de desenvolvimento e separar. Vocês cuidam de produto, eu cuido de segurança. E isso está fundamentalmente errado.
porque não tem nada pior do que você não colaborar com o time de desenvolvimento para criar uma ferramenta para tornar a empresa, o negócio mais seguro. Então não faz nenhum sentido nós, como profissionais de segurança, cantarmos para o mundo que segurança é uma responsabilidade de todos. E quando é na hora de fazer alguma parte, de codificar alguma coisa, nós não queremos dividir isso com as equipes de desenvolvimento. Então, se nós não temos essa capacidade, a gente tem que ser no mínimo humilde de chamar um tech lead, de chamar um project manager e dizer, cara, a gente precisa fazer esse esqueminha aqui de segurança. Isso vai ter tanto de custo e vai ter tais ganhos para a empresa e também para os times de desenvolvimento. Você me consegue uns 2 desenvolvedores por um prazo de 15 dias a 1 mês para me ajudar a desenvolver isso aqui, porque eu não tenho a capacidade técnica de desenvolver tão bem quanto os times de desenvolvimento podem desenvolver. Você me consegue esse apoio? Não tem nenhum problema em fazer isso. O importante é você ter identificado qual é o requisito de segurança, o como aquilo protege e beneficia a empresa, quanto de trabalho aquilo pode dar e qual é o benefício que vai entregar para os times de desenvolvimento para que eles entreguem funcionalidades mais seguras em menos tempo e também tenha menos atrito e vulnerabilidade para o negócio em si. Outra atividade que é excelente é criar laboratórios para a parte de educação dos profissionais de desenvolvimento. Quando nós vamos ensinar SQL Injection, XSS, Server-Side Request Forgery, etc., é comum que a gente faça isso em um ambiente propositalmente vulnerável, para que a gente possa mostrar o cenário em si, qual que é a vulnerabilidade, como a gente explora e como a gente corrige aquele problema. E nada melhor do que você ter a liberdade de criar os seus próprios cenários. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de Docker e Python para explicar, porque é um pouco mais abrangente, todo mundo consegue ler com mais facilidade, e Docker porque todo mundo consegue rodar na máquina independente do sistema operacional e não precisa ficar configurando outros tipos de linguagens dentro da sua própria máquina, né? O ideal é que você utilize esses cenários e crie esses cenários na mesma linguagem ou framework que é utilizado pelas equipes de desenvolvimento. Então, se a equipe de desenvolvimento usar muito Go, é importante você criar esses cenários em Go, assim eles vão entender melhor. Para isso, é importante que você, como profissional de AppSec, se você pretende fazer isso, que você tenha conhecimento para criar esses laboratórios. Segurança no pipeline de desenvolvimento. Dentro do processo de DevOps, onde a gente tem a parte de build, de teste, de validação, corriqueiramente nós temos que fazer checks de segurança. Por exemplo, detectar vulnerabilidades em uma imagem Docker que foi criada pelo time de desenvolvimento. Segundo, realizar scan do código para que não tenha secrets hard-coded. Terceiro, rodar um SAST para ver se nós não temos nenhuma vulnerabilidade no código com uma análise automatizada. Quarto, análise das dependências do projeto, as bibliotecas, rodar um SCA para ver se não utilizamos libs com vulnerabilidades conhecidas. Muitas vezes, nós mesmos, como profissionais de AppSec, vamos precisar criar isso dentro do pipeline de desenvolvimento, seja utilizando GitHub Actions, seja GitLab CI, seja Jenkins, etc. E lembra quando eu falei do budget das empresas? Talvez você esteja utilizando alguma biblioteca open source e precise fazer ajustes e integrações nela para que ela funcione perfeitamente dentro do seu ambiente. Às vezes a action que você quer no GitHub não existe. Você vai ter que criar ela do zero, não pode reutilizar nada. E nesse momento, ou você vai depender do time de desenvolvimento para fazer isso junto com você, ou você vai ter capacidades técnicas para fazer isso de forma independente. Se você quiser ter total liberdade para trabalhar nessa parte, você vai precisar sim ter conhecimento em desenvolvimento. Falamos, por exemplo, de rodar SAST, ferramenta de detecção automatizada de vulnerabilidades, né? E os falsos positivos? Porque essas ferramentas, na maioria das vezes, vão entregar, inclusive em boa quantidade, de problemas de segurança, mas não são problemas de segurança. São só aquilo que ela detectou baseado nas regras delas, mas que, de fato, para o nosso cenário, não são vulnerabilidades. O que também vai acontecer é identificar como vulnerabilidade, alertar o time de desenvolvimento e o time de desenvolvimento dizer:
isso aqui é um falso positivo. E a equipe de segurança vai precisar revisar, ver se de fato é um falso positivo ou não. E nesse caso, você precisa ter conhecimento de leitura de código para fazer essa validação. Porque você vai ter que olhar o código, que muitas vezes não é só um arquivo. Muitas vezes a vulnerabilidade vai ser encontrada em um fluxo de código. Vai envolver 6, 7, 8 arquivos. E eu quero dizer isso. Request veio por uma API que está no arquivo. Consumiu uma segunda API interna que está no outro arquivo. Consumiu uma classe helper que está no terceiro arquivo. Consumiu um repositório que está no quarto arquivo. E lá, no finalzinho, num outro arquivinho de transform, de parse, que está a vulnerabilidade. E você precisa entender isso para fazer a validação desse falso positivo, se ele é de fato ou não um risco naquele momento. Se você for fazer essa atividade, você vai precisar ler código para poder fazer a triagem do que é ou não é falso positivo. Revisão técnica de arquitetura. Digamos que o desenvolvedor criou a sua API e criou todos aqueles documentinhos de Infrastructure as Code, né? Dockerfile, o do Kubernetes, às vezes tu usa Ansible, usa essa galera toda aí, né? E é muito comum nós vermos a falta de definições de recursos de hardware máximo. Por exemplo, qual que é o máximo de memória RAM? Qual que é o máximo de CPU? Qual que é o máximo de disco que aquela aplicação pode ou não consumir? Logs. Tem logs de auditoria? Tem logs de execução? O que está acontecendo com isso aqui? Como é que está a saúde? Quanto tempo está up? Quanto tempo está down? Esse tipo de requisitos nós vamos precisar trabalhar em conjunto. Por quê? Se o desenvolvedor criou a imagem Docker, mas não definiu, digamos, um usuário e está executando como root o container, nós devemos intervir nesse momento. E para fazer essa revisão é importante que nós tenhamos esse conhecimento do ecossistema tecnológico que nós temos ali, juntamente em apoio e contato junto com os desenvolvedores, para que, trabalhando ambas as partes, nós temos uma entrega de maior qualidade, mais segura no final. Significa que você precisa ser um expert em Kubernetes? Não, porque se você for um expert em Kubernetes, você precisa fazer só isso, não precisa fazer mais nada na sua vida, tá? Você precisa conhecer os requisitos de segurança das tecnologias que nós utilizamos para poder ver se nós estamos, de fato, utilizando o recomendado, falando em Security Defaults de cada uma das tecnologias que está contida no nosso ecossistema. Então, para encerrar esse vídeo, já está ficando longo demais, nada melhor do que ser o mais polêmico possível. Você precisa saber programar para ser um profissional de AppSec? Depende do que você está se disponibilizando para fazer. Está se disponibilizando a fazer code review? Vai precisar. Está se disponibilizando a criar bibliotecas, libs para security defaults? Vai precisar programar. Vai querer avaliar ferramentas? Provavelmente vai precisar programar. Então eu diria que sim, você precisa saber programar para poder validar aquilo que você se dispõe a tornar seguro. E a próxima é: vai programar no dia a dia? Sim, em menos quantidade do que um programador programa e com objetivos diferentes. Mas você sim vai programar no dia a dia. E se você tiver uma posição de liderança em AppSec, é a mesma coisa que você ter posições de liderança em desenvolvimento. E eu sei porque eu já estive nos dois lados. Você acaba tendo muito mais tempo orquestrando e menos tempo codando, e isso não muda no cenário de AppSec. Também continua assim. Então, pessoas, por hoje é só. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar ou que você queira saber, coloque nos comentários deste vídeo que a gente explica um pouquinho mais pra frente. Não esquece de se inscrever no canal e dar um curtir se você gostou do conteúdo, e nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais!